Vem aí mais uma turma, a terceira do Real Job Capa de Livro, e a gente bateu um papo com Lier Martiniano, que foi o designer que teve o seu trabalho escolhido na turma 2 do Real Job Capa de Livro. A capa dele foi escolhida pela editora Globo e foi publicada recentemente. O próprio Lier conta essa história. Oi, André. Foi a primeira capa que eu fiz para uma editora grande, acho que para uma editora também. Eu já tinha trabalho como designer gráfico já há algum tempo, então já fiz bastante coisa. Já tinha feito capas para e-books, coisas mais menores, né? Mas capa assim de um livro para uma editora, essa foi a primeira, né? E foi uma experiência assim muito interessante, né? Que foi construir a capa, tendo o tempo todo o feedback do Delfim, semana por semana, a gente prototipando, fazendo novos layouts e o Delfim dando um feedback sobre o que poderia fazer, o que era interessante mudar, novas possibilidades, né? Ele também apresentando outros recursos que a gente poderia integrar nessa capa para torná-la mais atrativa. Então a gente foi construindo isso semana a semana até chegar no resultado final, que felizmente foi o escolhido lá pela editora. Me mostra a capa, fala um pouco dela, como é que foi a tua Ah, concepção? sim, claro. Então a capa foi essa aqui, que é do livro No Caminho Contaremos Nossos Sonhos, do Severino Rodrigues, e ela saiu pela editora Globo, né? Então, a gente tinha essa ilustração base. Na verdade, tinha mais de uma opção de ilustração, né? Tinham duas ilustrações que já vieram da editora, como assim, usem isso de alguma forma. Mas acabou que eu e a turma toda também, né, do Real Job, a gente resolveu desmembrar essa ilustração para a gente poder criar à vontade. Então, a gente pegou esses elementos e eu fiz isso, né? Eu redistribuí esses elementos todos na página. Tinham duas ilustrações, então combinei elementos de uma com a outra. E aí aqui o que eu achei assim, muito interessante foi que eu criei esse lettering, né, pro título, né? Então esse lettering e tal aqui no na parte de trás também. Então esses elementos todos existiam espalhados pela essa ilustração e por uma outra. Então a gente recombinei tudo isso e criei esse lettering, mas integrando a imagem para ela comunicar e tal. E eu acho que o resultado ficou interessante. Como é que foi a recepção da sua parte? Assim, foi a sua capa ali? Poxa, foi assim, eu tava na expectativa, né? Demorou um pouco para sair o resultado. A gente tinha assim, passou um pouquinho do tempo que a gente esperava que ia ter o resultado, mas assim, quando ela estar na seleção final lá que o Delfim fez para enviar, né, entre as capas selecionadas para serem enviadas para a editora, eu tive duas capas que foram selecionadas, no caso, já estava assim, tipo, eu tenho chance, entendeu? Então eu tava assim, e eu gostei muito da capa, né? Das duas propostas, inclusive, eu tava assim, achei elas bem interessantes. Então, quando veio o resultado, foi assim, a gente criou um grupo interno até entre quem estava fazendo o Real Job. Então, eu nem vi o e-mail, na verdade, as pessoas descobriram e começaram a colocar lá. Eu olhei, caraca, nossa, estava todo mundo parabenizando já e tal, porque tinha sido a escolhida. Então, foi assim, foi bem legal. E depois já entrei em contato com o Delfim também, a gente bateu um papo sobre, e depois com a editora também. Olha aí, o próximo Real Job Capa de Livro começa em 5 de março. É um trabalho real, feito a partir de um briefing de verdade, que dessa vez vai ser passado pela editora Sumos, com a coordenação do professor Delfim em todo o processo.